Fala aí, turma, Vitor Miranda na área para analisar com vocês o evento principal do UFC DC. Peraí. E como de olho na luta também é cultura, hoje eu vou soltar várias pérolas culturais aqui nesse vídeo, junto com a análise desse combate entre Alistair Overeem e Jairzinho Rozenstruik, que tirando os 5 segundos finais dessa luta que foram chocantes, a luta, no geral, ela foi mais truncada, correto? Mas se a gente olhar de perto, como sempre, tem muitas minúcias interessantes que eu quero destrinchar com vocês. Então vamos embora! Eu preciso mostrar para vocês algumas informações muito importantes desses dois lutadores, porque são informações impressionantes. Alistair Overeem, o melhor lutador holandês dentro do MMA. Ponto final. Ele começou sua carreira no MMA 20 anos atrás, já foi campeão do Dream no Japão, o único lutador da história a ser campeão do K1, que é um evento de luta em pé, e campeão do Strikeforce, que é um evento de MMA, ao mesmo tempo. Ele possui um cartel de 78 lutas, 64 no MMA e 14 de kickboxing. Um fato curioso é que o segundo evento da carreira profissional do Overeem foi em outubro de 99, no Rings. E nessa mesma noite também lutaram os brasileiros Renato Babalu, o Rodrigo Minotauro e o americano Dan Henderson. Todos esses já encerraram suas carreiras e o grandão ainda está na ativa. O holandês também começou sua carreira de kickboxing praticamente em paralelo com a de MMA, porém ele fez muito mais lutas de MMA. Em 2007 ele se torna campeão do Strikeforce. Em 2009 ele volta forte no kickboxing e se torna campeão do K1 em 2010. Em 2011 ele estreia no UFC contra o monstro Brock Lesnar e vence por nocaute no primeiro round. E de lá pra cá são 17 lutas na organização, com 10 vitórias e 7 derrotas. Já no corner azul nós temos Jairzinho Rozenstruik, nascido em Paramaribo, capital do Suriname. Ué, onde que é isso? Então segura essa informação de cair o queixo. Suriname é um país localizado ao extremo norte da América do Sul. Faz divisa com o estado do Pará, e nesse país que é o menor da América do Sul e tem uma população média igual da minha cidade, em volta de 500, 600 mil habitantes, desse país saíram alguns dos maiores lutadores peso pesado kickboxing do mundo. Tá duvidando? Confere os nomes. Melvin Manhoef nasceu no Suriname, ele é o menorzinho dos que eu vou falar agora, mas tem 94 lutas profissionais entre kickboxing e MMA. Tyrone Spong, 116 lutas, entre elas kickboxing, boxe e MMA. Tem mais, Remin Bonjanski, 97 lutas, 3 vezes campeão do K1 World Grand Prix. Mr. Perfect Ernesto Rust, mais de 120 lutas, 4 vezes campeão do K1 World GP. O K1 World GP, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, era o maior evento de luta em pé nas regras do kickboxing do mundo. Só havia uma categoria de peso livre, ou seja, a grande maioria era peso pesado. E era um show da mesma grandeza do Pride. Para você ser campeão no GP mundial, os lutadores faziam super lutas e torneios classificatórios em vários países durante todo o ano. Dessas classificatórias saíam os 16 melhores do mundo, onde era feito ainda uma mega semifinal, 8 eram eliminados, e os vencedores seguiam para o GP final. Nesse torneio final, como todos os torneios classificatórios, para levar o troféu de campeão era preciso vencer 3 oponentes na mesma noite. Agora só um parênteses aqui para eu poder me exibir um pouquinho, se você me permite. Nós tivemos poucos brasileiros com expressão no K1. Os nossos melhores representantes foram o Francisco Filho e o Glauber Feitosa, 2 lutadores oriundos do Karate Kyokushin que tornaram muito famoso o Brazilian Kick, o chute dos brasileiros. E depois que eu bebi na própria fonte, eu comecei a treinar bastante esse chute e até pude fazer algumas gracinhas de vez em quando. Eu também tive a honra e o privilégio de participar de algumas edições do K1 e o meu auge no evento foi quando eu fui campeão do K1 Turquia em 2007. Em 2008, eu participei dessa semifinal que classificaria os 8 melhores para o GP final, mas eu perdi por ponto para o bielorrusso Zabit Zebendov. Logo depois disso, o K1 interrompeu suas atividades e foi aí que eu migrei para o MMA. Onde é que eu estava mesmo? Ah, lembrei. Vitor Miranda, os caras que você citou anteriormente são holandeses, cara. Como é que você disse que eles são do Suriname, um país localizado na América do Sul? Pois então, Suriname foi colonizado pelos Países Baixos, ou seja, pelos holandeses, no século 17. Só em 1995 que eles adquiriram a sua independência. E apesar do Suriname ser um país altamente diversificado culturalmente, com certeza eles herdaram muita coisa da cultura esportiva da Holanda.
como por exemplo o futebol e o kickboxing. Esses campeões que eu citei nasceram no Suriname, mas ainda jovem eles foram para a Holanda, onde eles conheceram a fundo a luta. Já o Jairzinho nasceu e foi criado no Suriname, mas ele também não ficou para trás dos seus compatriotas, porque com 17 anos ele começou a treinar. Logo ele foi descoberto pelos treinadores holandeses, onde ele começou efetivamente sua carreira. Hoje essa criança tem 85 lutas só de kickboxing. 76 foram vitórias e 64 delas por nocaute. No MMA, Jairzinho tem apenas 10 lutas. Só que 4 dessas lutas foram realizadas dentro do UFC só esse ano de 2019. Ou seja, uma ascensão meteórica, já que dessas 10 vitórias no total, 9 foram por nocautes e 7 foram no primeiro round. Posso só me exibir mais um pouquinho? No kickboxing, eu e o Jairzinho já enfrentamos 2 adversários em comum, o holandês Jan Siersema e o russo Mikhail Tilterev. Nós também já lutamos o mesmo evento na Rússia, um torneio chamado Tatneft Cup, só que lutamos em diferentes datas. Eu lutei em 2013, ele em 2016. Até tem as minhas lutas desse torneio no meu canal, confere lá quem quiser. Mas enfim, toda essa enrolação foi para eu poder me exibir um pouco, não, mentira. Foi para criar esse contexto importante para a gente saber que são 2 monstros se enfrentando. Um muito mais experiente e mais desgastado da carreira e o outro ainda com sangue nos olhos para conquistar o seu lugar no MMA. Então vamos à análise de fato. Estratégia do Overeem. Qual era? Investir na luta agarrada, certo? Como vimos, o Overeem iniciou o MMA desde cedo e ele tem uma ótima base de chão, mesmo ele não utilizando isso em suas lutas, até porque trocar força, isometria para derrubar nessa categoria de peso, são poucos lutadores que conseguem fazer isso com habilidade. E os que fazem sempre são os melhores, os tops da categoria, como Randy Couture, Daniel Cormier, quando ele luta entre os pesados, Fabrício Verdun, Rodrigo Minotauro e entre outros que são muito bons no jogo de isometria. Já a estratégia do Jairzinho, o que é? Nocautear no primeiro round. Simples assim. Então vamos começar a luta já por esse lance aqui, ó. Olha, essa foi a melhor atitude de um lutador que ficou no vácuo na hora do comprimento. Olha a serenidade do cara, do Overeem. Depois de tudo que eu falei aqui, do currículo deles, a gente consegue entender a calma de um lutador tarimbado como esse. A luta começa com o Jairzinho mostrando já a sua característica de bom lutador da trocação, indicando que ele ainda possui um bom ritmo de luta do kickboxing, pois ele não deixa nenhum golpe sem resposta. Todos os chutes de Overeem foram respondidos em seguida. Isso garante que o oponente não abra vantagem nos pontos e também o deixa mais encabulado para continuar chutando. Por outro lado, nós vimos que a catimba do Overeem como lutador de MMA estava levando a luta até o golpe fatal. Porque nos últimos anos, Overeem sempre foi um ótimo trocador, um cara muito perigoso e forte, mas ele começou a adotar um jogo mais conservador e mais estratégico. Agora ele não se arrisca mais na trocação franca de golpes. Dessa maneira ele nocauteou muitas vezes, mas também foi muitas vezes nocauteado. Veja todas as vezes que Jairzinho partia para o ataque, ou o Overeem se afastava, quando ainda estava com gás, ou ele se fechava até a tempestade passar. Ele não tentou nenhuma vez quebrar a combinação do oponente com o contragolpe. Outro ponto da experiência do holandês é o seguinte: repara nesses golpes do Overeem, esses golpes com a mão de trás, esquisitos, beirando ao sem técnica. Mas para golpear dessa maneira esquisita tem 2 propósitos para o holandês. Primeiro, todo golpe esquisito ele é imprevisível, né? Eu não sei de onde vem, não sei que horas vem. Esse golpe dificulta muito o poder de reação do Jairzinho, fica muito mais difícil dele contragolpear. O segundo objetivo de Overeem é que ele desfere esses golpes caminhando para frente e já baixando o seu nível para tentar uma entrada de queda. Se fosse uma luta de kickboxing, Jairzinho com certeza ficaria parado e buscaria a trocação. Mas como ele não quer ser derrubado, então ele precisa manter a distância e com isso ele perde a oportunidade do contragolpe. O Jairzinho ele tem um estilo agressivo, de combinações, indo para cima do adversário. Só que depois da primeira queda que ele tomou no começo da luta, ele ficou mais na distância, esperando o ataque do Overeem para poder contragolpear. Isso com certeza limitou bastante o seu jogo em pé. Nos 3 primeiros rounds, Overeem se manteve na estratégia perfeita para ele. Não se expôs na trocação, atacando com 1 ou 2 golpes no máximo, sempre tentando encurtar a distância para o clinch ou para a queda. E uma vez no chão, no primeiro e no terceiro round, Overeem controlou muito bem Jairzinho, que é bem inexperiente na luta agarrada, e um sinal claro disso foram as vezes que Jairzinho ficava com as 2 pernas no ar e as costas completamente chapadas no chão. Mas no
Quarto e quinto round a situação começa a mudar. O holandês até se manteve na mesma estratégia que estava sendo muito eficiente, mas Jairzinho passou a conseguir defender as quedas e as aproximações do Overeem. Com isso ele ficou mais confiante e começou a partir para cima do Overeem. Ele desferiu 3 excelentes combinações muito perigosas e com certeza levou essa parcial na visão dos juízes. Agora, no quinto round, Overeem insiste na estratégia até o final, buscando as quedas, mesmo muito cansado, ofegante, ele se mantém lutando, se mantém disciplinado na tática traçada, sempre obedecendo o que os seus treinadores o orientavam entre cada round. Só que o Jairzinho, imaginando que poderia perder a luta por pontos, ele estava determinado nas defesas e consegue manter a luta na trocação, pelo menos para tentar virar o resultado dessa luta a seu favor. Até aqui, beleza. A luta ia terminar com os dois dando o seu máximo e na visão dos juízes, Overeem até aqui havia feito o suficiente para vencer. Mas aconteceu uma coisa, cara. Até os momentos finais da luta, Overeem estava ativo, tentou a queda, faltando 30 segundos, desferiu um ataque faltando 15, mas quando bateu o sinal faltando 10, Jairzinho desfere um golpe, Overeem recua, e é aqui que a casa cai pro holandês. Mas olha só, uma coisa muito importante aconteceu em apenas 5 segundos de luta. Ao bater a plaquinha de 10 segundos para acabar a luta, Overeem desligou a chave, deixando o carro morrer. Muitos fazem isso quando ouvem esse sinal dos 10 segundos, principalmente quando estão vencendo a luta ou o round. Eles simplesmente desligam o motor e deixam o carro correndo a banguela, sabe assim? Quer ver uma coisa? Eu vou me exibir novamente, mas é um exemplo importante. Olha só, na minha estreia do UFC, eu passei a maior parte do primeiro round por baixo. Ou seja, eu havia praticamente perdido o round, certo? Mas faltando 15 segundos para terminar o round, eu consigo me levantar. Eu ouço o sinal faltando 10, vou para cima. Na cabeça do meu adversário, o round estava ganho por ele, então ele não precisava fazer mais nada. Mas na minha cabeça eu pensei, pelo menos eu vou terminar o round batendo para voltar com mais moral pro segundo. E olha o que aconteceu. Another brutal leg kick there from Miranda. Oh, he lands a head kick. Collier's in trouble. Clock winding down. He's hurt. That's it. Vitor Miranda and the gun. Wow. O primeiro chute foi embaixo e ele baixa a mão para se defender. O segundo vai na cabeça. Vitória por nocaute faltando 2 segundos para acabar o round. E foi exatamente isso que aconteceu nesse momento com Overeem. Ele lutou 24 minutos e 50 segundos com disciplina e em 10 segundos de besteira lhe custou a vitória e metade do lábio superior. Eu nem vou mostrar essa cena porque é muito feia e está espalhada pela internet toda, só você conferir lá. E que isso sirva de lição para todos nós. O ditado é certo, a luta só termina quando o gongo toca. Isso não é só para luta, é para tudo na nossa vida. Quando nós estamos vencendo, a gente não pode contar a vitória antes do tempo. A gente precisa manter a guarda alta até o final. E principalmente se nós estamos perdendo, a gente precisa se manter firme, se manter na fé até o último instante. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no próximo segundo das nossas vidas. E é com essa mensagem motivacional linda que eu encerro esse vídeo. Se você gostou, abre o beijo do like para mostrar para o UFC que você está gostando desse quadro e eu poder garantir o meu emprego para 2020. Show? Abraço e até semana que vem.